Olá a todos, vamos dar início a mais uma palestra no Congresso Pensar Contabilidade, que tem o objetivo de discutir a contabilidade, tudo aquilo que impacta os profissionais da área, tanto em relação ao presente quanto ao futuro. E hoje nós temos a honra para receber, em nossa palestra de encerramento, Jonathan Formiga, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, para falar do assunto do momento desta semana. Então, todos estão comentando que foi a questão do envio do projeto de lei criando a contribuição sobre bens e serviços. Isso aqui demonstra, né, o quanto o Congresso realmente está preocupado não só em discutir o futuro, mas como também o presente, tudo que está impactando no momento. E realmente é uma grande honra. Muito obrigado, Jonathan, por ter conseguido um tempo na sua agenda. Imagino que deve estar muito corrida essa semana, em especial, mas você conseguiu parar aqui para falar com os contadores de todo o Brasil sobre o assunto do momento. Obrigado. E a nossa ideia aqui, né, Jonathan, só fazendo uma pequena introdução, é comentar, então, sobre esse novo tributo, a CBS, né, esse possível novo tributo, e seus impactos operacionais também em relação ao SPED. Muito obrigado, Jonathan. Vou deixar você fazer uma pequena apresentação. É uma satisfação participar deste evento, deste relevante evento, voltado para o aperfeiçoamento de profissionais da área contábil, fiscal, tributária, TI, de compliance. O formato deste evento, aliado à diversidade dos temas tratados, abordados, bem como a qualidade dos palestrantes, que são destaque nas respectivas áreas de atuação, teve como consequência natural uma expressiva participação do público. Inclusive, é bom de se ressaltar, maior que o número de habitantes de 4.897 municípios brasileiros. Ou seja, temos 4.897 municípios brasileiros que têm menos de 50 mil habitantes. Olha só, não tinha feito essa conta aí. Interessantíssimo Apenas mesmo. 673 municípios têm habitantes em número maior do que os participantes deste evento. Vamos agora abordar a proposta do governo federal de instituição da CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, de que trata o projeto de lei 3887, enviado ao Congresso Nacional nesta semana. Quais os objetivos perseguidos com a nova contribuição? Alguns se destacam. A criação das bases para a reformulação da tributação do consumo no Brasil, com a proposição de um sistema nacional simples e eficiente que possa ser aplicado tanto pela União como Estados e municípios. Outro, a reformulação imediata da tributação federal do consumo. É um outro objetivo também perseguido. A melhora do ambiente de negócios em todos os setores econômicos. A transparência para o contribuinte. A neutralidade econômica do tributo, débitos e créditos em igual proporção e valor. A segurança jurídica para os contribuintes, para os agentes econômicos, com redução drástica do contencioso. Diversos elementos da legislação atual estão sendo abandonados, uma vez que o próprio judiciário já reviu o modelo original preconizado na lei. Também vamos ter redução de custos de cumprimento de obrigações acessórias e da administração do próprio tributo. A CBS, é importante ressaltar, ela segue os padrões internacionais modernos de tributo sobre o valor agregado, de tributo sobre o valor adicionado. Tais como, destaco aqui alguns, antes de começarmos a esclarecer os diversos aspectos.
a incidência ampla sobre o consumo de bens e serviços. Isso aí é um dos elementos determinantes da tributação sobre o valor adicionado. A incidência em todas as etapas econômicas, certo? Então, a tributação, ela incide, ocorre, se efetiva, em toda a cadeia de produção e circulação. O crédito financeiro, algo que por si só irá simplificar sobremaneira o ambiente tributário do nosso país. O crédito financeiro que vamos adentrar com maiores detalhes mais adiante. E, por último, a alíquota uniforme, com pouquíssimas hipóteses de isenção de tributação específica. Aqui, só para ressaltar esse aspecto da alíquota uniforme, a legislação atual é tão complexa e de difícil administração para todos os envolvidos que, por exemplo, um produto como a soja, nas suas diversas modalidades de tributação, em decorrência da comercialização, temos hoje mais de 10 alíquotas. Então, é algo envolvendo débitos e créditos. É algo que mostra a necessidade urgente de se rever esse modelo atual, essa estrutura tributária atual, para termos em nosso país os alicerces de um sistema tributário simples, neutro, eficiente, que possa ser um elemento indutor do crescimento do país e sua inserção no cenário econômico internacional. Você colocou, Jonathan, a questão de todos os envolvidos. O problema hoje do PIS e COFINS, né, que toda essa complexidade. Então, não é um problema só para o contribuinte, é um problema também para o fisco administrar esse tributo como ele está hoje. Perfeito, Fábio. Ótimo. Estou à disposição para... Então, Jonathan, você colocou, né, você explicou os objetivos gerais da contribuição. Desde quando a gente começou a anunciar o evento, foi muito recente, nós temos recebido muitas perguntas relacionadas a esse tema, então os participantes têm mandado perguntas, e meu papel aqui vai ser trazer essas perguntas que nos foram enviadas para a gente entender a roupagem desse possível novo tributo. Você já colocou os pressupostos dele. Uma das primeiras questões que nós recebemos, inclusive, em relação ao próprio nome do tributo, que é a contribuição sobre bens e serviços. E aí foi nos trazido uma pergunta em relação ao fato gerador, à abrangência, se seriam somente bens ou serviços, ou se poderiam incluir outras coisas, por exemplo, uma receita de aluguel, que não é necessariamente um serviço. Muito oportuna essa indagação. Vejamos esta que é um dos grandes diferenciais em relação à atual legislação do PIS da COFINS, que, como regra geral, o PIS da COFINS tem incidência ampla, incide sobre a receita bruta e todas as demais receitas da atividade da pessoa jurídica. Lícita e ilícita, qualquer tipo de receita está no campo de incidência do PIS da COFINS. Aqui, com a CBS, a base de incidência é restrita, é específica, é bem objetivada, que é exatamente toda e qualquer receita que se enquadre no critério de receita bruta definido na Lei 12.973, que é o mesmo critério que se aplica para o imposto de renda, a CSL, o PIS e a COFINS. Então, a tributação da CBS irá recair sobre as hipóteses de enquadramento como receita bruta, que alcança o produto de venda de bens e mercadoria nas operações de conta própria, a prestação de serviços em geral, o resultado oferido das operações de conta alheia e as receitas da atividade empresarial constante no objeto social da pessoa jurídica. Então, se é uma empresa comercial que ofere receita com o aluguel de um galpão, de um bem móvel ou imóvel, essa receita não faz parte do objeto social dela, não integra o conceito de receita bruta, não está tributado. Agora, se é uma empresa
cuja atividade empresarial é aluguel de bens móveis ou imóveis, então se enquadra no conceito de receita bruta. É aquele mesmo critério que já temos desde 2015, aplicável para o imposto de renda, aplicável para a CSL e para o PIS e a COFINS, principalmente no regime cumulativo. Ou seja, de certa forma, a base de incidência foi reduzida, mitigada, diminuída, para até se assemelhar com a do PIS e COFINS cumulativo. Um rol de receitas que era alcançado no regime não cumulativo deixa de ser a partir da vigência da CBS. Não, perfeito. Tem muito se comentado sobre a nova alíquota do tributo, que teria tido, e ter em relação ao PIS e COFINS uma ampliação, que foi para 12%, mas nós tivemos esse aspecto também, então, da redução do fato gerador em relação ao não cumulativo. E, aliás, nessa mesma linha, falando do fato gerador, e aqui já adentrando em base de cálculo, uma outra questão também que envolve, acho que um dos temas mais polêmicos de PIS e COFINS, ali junto com insumos, que é a questão da exclusão do ICMS, e até agora a gente está, pelo menos em relação ao Supremo, aguardando ainda o julgamento dos embargos de declaração, a Receita Federal já tem a posição dela sobre o tema. E como que fica com a nova contribuição essa questão da exclusão do ICMS? A proposta da CBS resolve definitivamente esta questão de quais os elementos que integram, que compõem a base de cálculo. No seu artigo 7º, se estabelece que a base de cálculo será a receita bruta, nos termos do Decreto-Lei 1598, excluindo o ICMS, excluindo o ISS, já nos antecipamos para deslocar, tirar do judiciário esse tema também que já está sendo tratado no judiciário, no contencioso. Então, estamos já excluindo na formação da base de cálculo o ICMS, o ISS e a própria CBS. A própria contribuição, ela é excluída na sua base de cálculo. Então, é um modelo clássico de um bom, moderno e atual IVA. Muito bom isso, porque realmente é uma das coisas que sempre gerou polêmica, até a dificuldade de você chegar ao cálculo efetivo do tributo. Era 5 PIS e COFINS, era 5 ICMS, então a gente já tem um avanço. Aliás, essas minhas duas perguntas mostram um avanço, algo benéfico, inclusive, ao contribuinte, redução de fato gerador e redução de base de cálculo, inclusive para evitar aí uma grande polêmica ainda não resolvida em relação ao PIS e a COFINS. E falando aí, porque sempre, né, a gente, essa nova contribuição vem em substituição ao PIS e COFINS, a gente tem que ficar fazendo esse paralelo aqui entre esses dois, para a gente entender as diferenças. Uma das coisas, inclusive eu sempre abordo no início das minhas aulas, sempre coloco para os alunos, a primeira coisa que a gente tem que ver em relação ao PIS e COFINS é identificar qual é o regime da empresa, se é regime cumulativo, se é regime não cumulativo, porque aí tinha não só a questão dos créditos, mas tinha outros impactos. Com a CBS, a gente continua com essa convivência dos dois regimes, como era antes, empresa do presumido no cumulativo, lucro real no não cumulativo. Excelente indagação esta. Fábio, essa segmentação que se tem no PIS e na COFINS de dois grupos de contribuintes e, consequentemente, dois regimes tributários distintos, lucro presumido remete à cumulatividade do PIS e COFINS e o lucro real no imposto de renda remete e vincula à apuração não cumulativa, trouxe enorme complexidade, distorções as mais diversas, sabemos, conhecemos, de sorte que também foi um dos avanços que implementamos na proposta da CBS com a unificação de regime, com a unificação de tratamento tributário. Não se tem mais essa diferenciação se o contribuinte no imposto de renda opta pelo regime A, B ou C, arbitrado, presumido ou real. Independente da forma de apuração de imposto de renda, a apuração da CBS será única. Então, isso é também um grande avanço, certo? Essa unificação de regimes e de sujeitos passivos. Perfeito. Realmente, pensando até em termos econômicos, não faz muito sentido, ainda que a Constituição permita, mas em termos econômicos, você ter parte dos contribuintes no cumulativo
partes no não cumulativo era uma questão realmente complicada, e isso realmente eu vejo também como um grande avanço, porque havia uma dificuldade de saber qual era o regime da empresa. Mas, ao mesmo tempo, também poderíamos colocar que a gente está falando em simplificação do sistema, mas para as empresas do lucro presumido, elas vão ter um pouco mais de trabalho, então, que é controlar a parte dos créditos. Eu entendo que não. Observem, nós não adentramos ainda em explicar o mecanismo de créditos da CBS, mas já adiantando que os créditos eles vão ser os créditos financeiros, ou seja, toda aquisição que uma pessoa jurídica faça de bens, serviços ou ativo imobilizado que sofra tributação da CBS, o mesmo valor a pessoa jurídica irá poder recuperar automaticamente. Certo? Então, é um crédito pleno, integral. Estamos implementando uma neutralidade efetiva entre débitos e créditos. A tributação recairá tão somente sobre o valor adicionado. Compra por 100, a CBS incidente gera um crédito no seu valor integral e de aproveitamento imediato no próprio mês, monetizado. Pode, se não tiver como compensar, deduzir para compensar o ressarcir. E, ao vender por 120, irá incidir, de sorte que a tributação efetiva será o valor adicionado, certo? Mas teremos uma série de simplificações, tanto para o contribuinte que atualmente apura o PIS e COFINS no regime da não cumulatividade, como da cumulatividade. Em função de quê? Em função de que teremos, a partir de agora, uma apuração de uma única contribuição. Hoje são duas ou três, considerando que alguma empresa pode até ser contribuinte do PIS sobre a folha. Então, vamos ter uma única escrituração, afastamos, enterramos em definitivo esse modelo tão complexo, exótico do crédito físico. Bens para revenda, insumo, que é insumo, que não é. Nós sabemos, você sabe bastante de toda a complexidade que trouxe esse modelo de creditamento para os empresários, para os profissionais que lidam com a matéria e para a própria administração tributária. Então, a partir de agora, o crédito é o valor que está em nota fiscal. Isso aí é muito simples de apurar. Dezenas, centenas de regras e de informações que atualmente estão sendo exigidas e verificadas na FD Contribuições, deixa de se ter. Aqui é importante até pontuar uma informação muito relevante. A FD Contribuições, ela contempla um total de 1.289 campos nos registros de apuração do PIS e da COFINS. Do PIS e da COFINS. Os blocos A, C, D, F, I, ok? Nós já fizemos um levantamento de quantos os campos necessários para apurar a CBS, para ter a escrituração da CBS. E chegamos já ao número de 230 campos apenas. Ou seja, ter-se-á uma redução do volume de dados da escrituração atual, equivalente a 82% será reduzido. Isso tem um impacto enorme para os profissionais de contabilidade, para os profissionais de TI, para todos os profissionais que estão envolvidos na escrituração do PIS da COFINS. Ou seja, vamos conseguir elaborar uma escrituração com apenas 230 informações possíveis. Aí não é, óbvio que uma empresa não vai preencher todas, mas no rol do contexto da nova legislação, então, ter-se-á 230 campos, será reduzido de forma significativa, consequentemente, as regras de validação da escrituração. Além disso,
vamos implementar a funcionalidade de elaborar um rascunho da escrituração. A partir do momento que temos as informações, vamos elaborar o rascunho, emitir a guia de recolhimento e já fazer a alimentação da DCTF Web. Ou seja, vai ser uma revolução. Comparando com toda a estrutura e toda a complexidade que se tem hoje para apurar e escriturar o PIS/COFINS no SPED, informar na DCTF, elaborar guias, entre outras obrigações. Então, todos os contribuintes vão sim ter ganhos dos seus processos de trabalho em função de se ter uma contribuição única, cujo modelo de débito e crédito está construído em cima da técnica do crédito financeiro, certo? Do tributo quando tributo, então o valor destacado automaticamente é crédito e destacado na venda automaticamente é débito. Isso vai facilitar e simplificar bastante, tanto para as pessoas que atualmente apuram no regime cumulativo, como para as que apuram no regime não cumulativo. Não, ótimo, muito bom esse dado, porque realmente é uma preocupação até que eu recebi de algumas pessoas. Será que eu, do lucro presumido, vou ter o mesmo trabalho das empresas do lucro real? E não, né? Como você colocou aqui, realmente a quantidade de campos vai ser bem menor em relação ao que hoje as empresas fazem. E, aliás, né, até aproveitando alguns pontos que você colocou, é interessante quando a gente tem essa mudança de tributo, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que elas não tinham entendido direito ainda o tributo anterior, como é a questão do PIS e COFINS, que nós temos, de fato, uma não cumulatividade, no mínimo sui generis, bem diferente, por exemplo, em relação ao que as pessoas já estavam mais acostumadas, que era o ICMS, porque no PIS e COFINS, realmente, o valor do teu crédito não é necessariamente, aliás, não é o valor que o outro destacou. Tanto que você compra do lucro presumido, que paga 3,65, e o teu crédito é de 9,25 no PIS e COFINS. E agora, com a nova contribuição, de fato, a gente passa a ter um crédito que é aquele destacado no documento fiscal e realmente do montante que a pessoa pagou na operação anterior, algo aí semelhante ao que é o ICMS. Exatamente. E inclusive, nessa linha, então, o crédito vai ser o valor lá que a pessoa da operação anterior. E como que fica, então, em relação às empresas do Simples Nacional? Porque hoje, no PIS e COFINS, quando eu compro do Simples Nacional, eu posso tomar crédito normal, lá na alíquota de 9,25. E agora, com a CBS, como que vai ficar? Vai ter impacto nisso? Fica mantido, preservado, o direito ao crédito na aquisição de bens e serviços junto a pessoas jurídicas optantes do Simples. Óbvio que se trata de um universo que tem um regime de apuração e de tributação simplificado, reduzido, e que tem uma regulação própria, Lei Complementar 123, certo? Então, a proposta da CBS já prevê e explicita no seu texto, no artigo 18, o Instituto do Crédito na aquisição de bens e serviços junto a PJ optantes do Simples, as quais irão destacar o valor da CBS exclusivamente para se definir, se valorar o crédito na pessoa jurídica que está sujeita à CBS. Então, vamos continuar tendo, isso é importante de ressaltar, os dois grandes grupos de tributação. As pessoas jurídicas optantes do Simples vão continuar pagando exatamente igual, não vai se ter mudança de tributação alguma na PJ optante do Simples. A mudança aqui envolve e alcança as pessoas jurídicas não optantes do Simples, sujeita ao PIS, PASEP e ao COFINS. E esse grupo, ao adquirir produtos desse outro grupo, vai continuar tomando crédito. A qual alíquota? Bem, não é uma lei ordinária que vai definir alterações ou preceitos que estão consignados na Lei Complementar 123. Então, a lei da CBS está prevendo o crédito e formalizando que a operacionalidade desse crédito vai ser definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, é um ponto que a gente vai ter que aguardar em relação a isso. Perfeito.
E, aliás, nesse ponto, inclusive, né, falando da questão do crédito, como que vai ser a parte do destaque, então nós vamos ter também uma maior, como poderia colocar, temos que nos atentar mais às informações ainda da nota fiscal em relação à CBS, porque é ali que eu vou buscar o valor do meu crédito. Exatamente, exatamente. Nós temos com o PIS/COFINS a base de cálculo tanto do débito como do crédito formada apenas quando termina-se o mês. Não é operação por operação, não é transação por transação. Ao cabo do encerramento do período mensal, soma-se todas as receitas e, considerando os tratamentos tributários diversos, se valora o débito. Soma-se o valor das aquisições que dão direito ao crédito e, ao se ter esse valor, aplica-se a alíquota do débito. Ou seja, temos esse modelo distorcido no PIS/COFINS. A partir de agora, não. Enquanto no PIS/COFINS o todo não é a soma das partes, a gente sabe que o total dos débitos dos créditos não corresponde à soma de todos. A partir de agora, com a CBS, o todo é exatamente a soma das partes. A soma dos valores destacados a débito e a crédito em cada documento fiscal que lastreia o rol de operações da empresa naquele período mensal. Então, a documentação fiscal é a matéria-prima principal, é o insumo principal para se definir os débitos e o crédito de cada período. É um avanço. Aliás, isso que você colocou, né, era até algo que, de vez em quando, o pessoal que estava envolvido com a FD Contribuições trazia esse tipo de pergunta. Porque se eu somar o PIS e COFINS destacado em cada nota minha de venda, não bate com o valor apurado lá na FD. Exato. Porque realmente, na nota você tem o cálculo item a item, nota a nota, e lá na FD ele soma todas as receitas e aplica de uma única vez ali, e dava essa divergência de arredondamento. Não vamos mais ter esse problema também, então. Uma distorção a menos. Uhum. Aliás, voltando aqui novamente à questão dos documentos fiscais, então meu crédito vai estar amarrado ao documento fiscal. Se eu tiver, e agora, e também relacionado a modelo de não cumulatividade ampla, até que você colocou no início, por exemplo, um gasto que a empresa pode ter é um gasto com aluguel, contrata um aluguel de uma pessoa jurídica, isso vai dar crédito para esse novo modelo. E dando crédito, aqui duas perguntas, então, se dá crédito e dando crédito, onde que eu vou buscar esse crédito? Eu vou ter um modelo de documento fiscal para isso? Fábio, a proposta prevê esta faculdade de se instituir um documento alternativo. Todavia, não é o pensamento. O banco de dados que a Receita Federal dispõe, ele é suficientemente amplo para poder, digamos assim, montar o rascunho da escrituração. Então, não é pensamento da administração tributária gerar novas obrigações. A gente está objetivando simplificar processos. Certo? Então, certo. O fato de uma determinada operação poder gerar débito para quem presta o serviço ou quem fornece e gerar crédito para quem adquire, não quer dizer que a ausência de um documento fiscal para lastrear esta operação inviabilize ou impacte na obrigação de o contribuinte se debitar ou no direito do contribuinte adquirente de se creditar. Como o exemplo que você pontuou com muita propriedade de aluguel. Então, uma pessoa jurídica, ela está operando, certo? Seu negócio é um imóvel que não é próprio, é um imóvel locado, paga o aluguel mensal. Não se emite nota fiscal de aluguel, sabemos, tem um contrato de locação. Mas, no caso desta operação, mesmo não tendo documento fiscal para dar lastro a esse tipo de transação, certo? Isso não quer dizer que a pessoa não possa tomar crédito, vai sim tomar crédito. Agora, nas operações sujeitas a registro em nota fiscal, o débito e o crédito fica consignado
é estabelecido a partir do que está registrado em nota fiscal. Nas operações que não são aparadas por nota fiscal, então vai ser aplicar-se sobre a operação a alíquota prevista para aquela situação específica, para aquela operação específica na legislação. Aliás, né, aproveitando que estamos falando sobre a não cumulatividade, acho que o PIS e COFINS, enfim, tem vários desafios. Tratamos da questão da exclusão do ICMS, e eu acho que outro grande desafio é a parte dos créditos, porque pelo modelo atual, nós temos uma relação do que dá direito a crédito, teríamos ali na 10.637, na 10.833, lá 11 créditos básicos, e tem um que acabou que esses anos todos meio que funcionando muitas vezes para a empresa como um coringa, que é a questão de insumos e, consequentemente, gerou sempre muita divergência. O fisco tinha a posição dele, os contribuintes tinham outra posição, o assunto foi muito discutido nos tribunais. Tivemos, recentemente, uma decisão do próprio STJ, com efeito repetitivo. Esperava-se que as polêmicas iriam acabar, mas pelo menos eu tenho visto que não. A gente segue ainda com algumas dúvidas, mas será que isso é insumo? Será que isso não é insumo? O pessoal discutindo. Não vamos ter mais essa discussão com a CBS agora? Não. Está superado esse contencioso, esse rol de operações complexas, dotado até de um certo componente de subjetividade. Com a CBS, toda e qualquer aquisição de bens e serviços que uma pessoa jurídica venha fazer, voltada para o exercício da sua atividade empresarial, a pessoa jurídica vai recuperar o crédito, a carga tributária de CBS, que incidiu nesta operação. É o crédito financeiro. Para todo débito que incide para um agente econômico, vai gerar igual crédito para o outro agente econômico que contratou, que adquiriu. Então, fica definitivamente superado essas particularidades, essas especificidades que verificamos na vigência da não cumulatividade para o PIS e a COFINS. É um outro grande avanço. Não, muito bom. E, aliás, Teco, falando então novamente dos créditos, muitas vezes acontece da empresa, até pela dificuldade de entendimento sobre o que são insumos, ou agora que veio essa decisão do STJ, ela se depara que apurou créditos errados, que deixou de aproveitar determinado crédito. E ela pode pegar, retroagir os seus últimos 5 anos para aproveitar esses créditos, que porventura ela não tenha tomado. E, digamos, se ela tiver um saldo de crédito, estou com um saldo de crédito de PIS e COFINS, e agora vai entrar a CBS. Como que fica esse meu crédito PIS e COFINS? Eu vou poder aproveitar ele depois? Claro, claro que sim. Está previsto, está consignado, eu creio que é o artigo 121, a manutenção do saldo do estoque de crédito de PIS e da COFINS. Certo? Então, o saldo existente de PIS e COFINS poderá ser aproveitado no prazo estabelecido na legislação tributária, em até 5 anos, tanto para deduzir de eventuais débitos de PIS e COFINS, como também para compensar com qualquer outro tributo, inclusive a própria CBS. Então, digamos que uma empresa ela tenha, na virada da chave das contribuições atuais para a nova contribuição, ela tenha um saldo de R$ 1.000 de crédito de PIS e COFINS não utilizado. Ela vai utilizar esses 1.000 para deduzir da contribuição automaticamente sem ser PERDECOMP? Não, ele vai sim poder utilizar, mas tratando-se de tributos distintos, mediante PERDECOMP. E que vai facilitar muito a apreciação do direito creditório, o reconhecimento do creditório em PERDECOMP, porque a partir do momento que se afasta da verificação da regularidade, toda essa questão de verificar se adequa ou não a insumo, a bens para rever o gerador de crédito ou não, a partir do momento que todas essas questões ficam afastadas, no ambiente de verificação do reconhecimento do creditório, basta tão somente somar as notas fiscais. Vai simplificar sobremaneira os processos de reconhecimento por parte da Administração Tributária Federal
dos créditos que venham a ser utilizados para compensar ou para ser ressarcido. Esse crédito ele vai também ser exercido esse direito de utilização pelo prazo de 5 anos, que é o que já se tem hoje. Então, fica preservado esse período alongado de 5 anos para a pessoa jurídica ou compensar com tributos, outros, ou pedir o ressarcimento. Ótimo. Aliás, olhando, né, toda a lei, ela inclusive faz diversas alterações em outras leis. E um dos pontos que me chamou a atenção foi uma alteração que ela fez em relação à questão das subvenções, que é um tema polêmico. Nós temos aquela divisão de subvenções de investimento para custeio. Sempre gerou muita polêmica com o imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS. Tivemos recentemente uma alteração da própria lei complementar, por meio da Lei Complementar 160, e eu vi que ele tratou, numa das mudanças também sobre esse tema de subvenção, mas uma dúvida que me surgiu foi, tendo em vista essa nova base de cálculo, que é restrita às receitas da atividade da empresa, a subvenção, de qualquer forma, não ficaria de fora? Sim, uma pessoa jurídica industrial, uma pessoa jurídica comercial, que atua no segmento de varejo ou de atacado, ou uma pessoa de prestação de serviço, se tiver subvenção, essa subvenção era nos contornos das receitas que integram a Receita Bruta de conformidade com a Lei 12.973, não é uma receita a compor, a integrar a Receita Bruta. Consequentemente, estará fora, sim, do campo de atuação da base de incidência da CBS. Não será tributada de CBS, por não ser Receita Bruta. Todo um rol de receitas que, mesmo não sendo classificadas como integrantes da formadora da Receita Bruta do período mensal, que hoje são tributadas, aluguéis, subvenção, deixa de ser. Isso é muito oportuno. Muito. Houve uma redução e uma objetividade, uma delimitação objetiva e precisa de quais as receitas que são tributadas. São tão somente aquelas que têm a natureza de receita bruta. Porque realmente não é só uma redução da base de cálculo, é uma redução também de várias dúvidas que as empresas têm. Tal receita tributada não é... Será que isso é receita para efeito tributário? E essas discussões todas acabam também, então, com essa nova base de cálculo. Realmente é algo muito positivo. Uma das coisas, quando se falava antigamente, porque há muito tempo se fala sobre a substituição do PIS e da COFINS, se falava em unificação, e, na verdade, o que nós estamos tendo não é uma unificação do PIS e COFINS, é uma extinção de PIS e COFINS e criação de um novo tributo, mas antes se falava de se criar um novo tributo e ter uma convivência. Primeiro a gente muda o PIS, depois muda a COFINS, vão convivendo. Não ficou desse jeito com a CBS, não é isso que está previsto? Não. Como estamos adotando um modelo bem simplificado de apuração, cuja simplificação repercute tanto para o sujeito passivo como para a própria dimensão tributária, então mostrou-se que há espaço, sim, para virarmos a chave, óbvio, que dando um hiato temporal aí para todos se ajustarem. De uma vez só. Pode não se mostrar um cenário adequado de substituir apenas um tributo, mantendo o tributo novo e velho. Então, nesta proposta, se pautou pela substituição imediata das duas contribuições. Não vai ser uma implementação faseada de primeiro FIS, depois da COFINS, ou primeiro a COFINS, depois do FIS. Ela entrará em vigor após um período de sua aprovação e sua publicação de oficial e, ao entrar em vigor, naquele mês, deixa de existir o PIS e a COFINS. Não, perfeito. Eu também concordo. Eu vi que era uma preocupação que as pessoas tinham de ter que continuar calculando a COFINS e o novo. Não. Questões, então, realmente, um avanço. E, então, vai ter a substituição. Pelo projeto de lei, nós temos a questão ali de um prazo
após a aprovação, de 6 meses para entrar em vigor. E é tempo suficiente para as empresas se planejarem para esse novo? A partir desse escopo todo de simplificação que vimos nesta nossa muito oportuna conversa, e considerando que está-se diante de um processo legislativo que agora o jogo vai ser jogado no Congresso. Pode demorar 1 mês, 2 meses, mas o prazo de 6 meses ele começaria a fluir a partir da aprovação da lei e de sua publicação. Então, temos prazo suficiente, entendemos que sim, para quando vier a entrar em vigor, os agentes econômicos e a própria lei tributária já está adaptada para a sua regular apuração e escrituração. É o nosso pensamento. Nesse período, então, nós teríamos também, por parte da Receita, a criação de uma nova EFD? Exato. Exatamente. Com ampla discussão com a sociedade, como foi a FD Contribuições. Não, sim. Eu participei de várias reuniões dessas e realmente teve a participação da sociedade nisso. Vamos lá, tem tantas perguntas que o pessoal nos trouxe aqui, mas eu sei que o seu tempo também está complicado essa semana, já conseguiu essa janela aqui para a gente fazer esse bate-papo, está sendo muito produtivo. Uma das coisas que eu não podia deixar de perguntar, e aqui eu vejo também como uma grande novidade em relação à CBS, é a questão de uma responsabilidade tributária, que é algo realmente totalmente novo, de plataformas digitais. Poderia comentar um pouco mais sobre essa novidade? Aí eu já vi algumas pessoas com preocupações em relação a isso. Aqui não é nada complexo. Observe, senhores, o que é que está estabelecendo essa disposição do projeto de lei? Que, vindo um bem ou um serviço a ser negociado, transacionado, utilizando uma plataforma digital, e se esse bem ou serviço vendido está sendo vendido por uma pessoa jurídica e, sob essa operação, ela deveria emitir a nota fiscal, se ela emite a nota fiscal, que é a obrigação, não se tem a responsabilização tributária da plataforma. Agora, se uma pessoa jurídica está vendendo um bem seu, a legislação tributária federal, estadual ou municipal estabelece que nessa operação tem que ter registro em um documento fiscal, tem que estar lastreada por uma nota fiscal, e a empresa não emite, então a plataforma fica também responsável pela tributação em função do não reconhecimento da pessoa jurídica ao não emitir a nota fiscal que deveria emitir. Então, a responsabilidade da plataforma recai tão somente sobre essas transações envolvendo uma pessoa jurídica vendedora que não emitiu o documento fiscal para o registro da operação e o destaque da CBS devida por ela. Perfeito. A propósito, mudando um pouco de assunto, voltando até a questão da tributação dos produtos, a gente vinha discutindo já há um tempo a questão de reforma tributária, tínhamos projeto na Câmara, projeto no Senado, prevendo simplificação, que hoje uma das grandes dificuldades, não só em relação ao PIS e a COFINS, mas ao ICMS também, é o fato de você ter cada produto tributado de maneira distinta. No caso da PEC 45, se colocava uma tributação única para todos os produtos, e ali havia vários questionamentos, porque você tinha uma simplificação, mas ao mesmo tempo, será que é justo tributar tudo igual? Com a CBS, agora, a gente continua tendo alguns benefícios ainda tributados, né? Não vai ser tudo tributado a 12%. Nós temos uma realidade no Brasil, certo? Que alguns aspectos tributários não estão na órbita da legislação infraconstitucional. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Um exemplo. Está previsto esse tratamento diferenciado
na própria Constituição Federal, como também o próprio Poder Judiciário confere esse tratamento. Outro, as PJs optantes do Simples, que são a maciça maioria de empresas no Brasil, também não está sendo tributado da CBS, porque tem um ordenamento tributário próprio na Constituição. Então, em operações, em realidades específicas, cuja Constituição já estabelece um tratamento diferenciado, certo? A legislação, a proposta da CBS, óbvio, não teria como ser diferente, preservou. Então, esse foi o espírito, esse foi o norte que foi considerado na construção da proposta de respeitar as definições contidas na Constituição Federal. Eu falei, aliás, da PEC 45, a PEC 110, que eram aí os dois projetos de reforma tributária, e com a CBS a gente está diante também aí de um processo de reforma tributária. E tem alguma relação entre a CBS com lá o tributo que era tratado nessas PECs com o IBS? Fábio, me permita não tratar deste assunto, porque envolve uma análise comparativa com outras propostas, então eu prefiro me ater aqui em esclarecer os contornos da proposta do governo. Porque essa análise comparativa há de ser feita agora pelo Congresso Nacional. A bola estará. Então, não é adequado se fazer avaliações ou análises comparativas pela Administração Tributária Federal, certo? Juízo de valor da adequação, conveniência com outras propostas em apreciação pelo Congresso. Perfeito. Aliás, né, nós vamos ter aqui, porque a gente está falando sempre da CBF, da possível criação, né, porque ainda precisa passar pelo Congresso, e ali provavelmente vai ter muita discussão. Sim. Até a gente ter isso realmente como direito posto. Eu até tinha feito um comentário logo que saiu esse projeto, falei que é quase um luxo a gente discutir um projeto de lei, uma vez que, tendo em vista o direito posto, já é tão complexo no Brasil, mas é necessário, né? A gente precisa desde já começar a discutir, até porque alguns segmentos podem ser muito impactados por isso, e como agora tem as discussões no Congresso, é um bom momento para que as empresas possam levar lá suas demandas e ver o que a gente vai conseguir ao final com esse novo tributo. E eu falei da questão, então, que a gente se mantém alguns benefícios, a própria lei traz lá uma relação de produtos com isenção. Um ponto também que me chamou a atenção, em relação, aí, fazendo um paralelo com o PIS e COFINS, é a questão da substituição tributária, que muitas vezes as pessoas nem sabiam que tinha no PIS e COFINS, mas nós tínhamos para motocicletas, cigarros, operações envolvendo a Zona Franca, com produtos monofásicos. Não vamos ter mais isso agora? Não, nós procuramos, isso aí foi um dos outros nortes dessa nossa proposta, reduzir e simplificar os diversos regimes tributários. Para quem já leu ou se inteirou da proposta encaminhada nessa semana, vai ver que não se tem mais o instituto de alíquota zero, suspensão tributária, né? Simplificamos. Ou é tributado ou não é tributado. Ou é tributado ou está isento. Então, até nesse aspecto, a proposta também avança em tirar da operacionalidade de um tributo uma diversidade de tratamentos tributários que só traz complexidade. Isenção e alíquota zero são formas de desonerar o pagamento de determinado tributo. Não tem para que ter dois. Então, unificamos tudo como ou o produto está desonerado, tem isenção, ou é tributado. Então, essa é a estrutura bem simples que foi construída, que é este elemento, com outros que já abordamos aqui, que vai resultar, sim, na forte simplificação para a apuração e escrituração dessa nova contribuição. Maravilha. Tenho aqui um monte de questionamentos, mas acho que o
nosso tempo aqui está correndo rápido e você está cheio de demandas. Eu vejo que uma opinião em relação, né, tem saído muitos comentários desde quando saiu o projeto de lei, então, uma opinião minha sobre esse projeto. Estudo há muito tempo PIS e COFINS, eu basicamente desde 2002 estudando, e eu me deparo, cada vez que eu paro ainda para estudar algum assunto específico, quanto de coisa nova eu acabo aprendendo e vejo o quanto realmente é complexo. Então, não dá para dizer que nós não temos um avanço com a CBS. De fato, temos um avanço. É claro que qualquer reforma tributária vão ter segmentos que não vão ficar contentes, pode ter algum tipo de equilíbrio, mas realmente a gente avança bastante, aliás, muito mesmo em termos de simplificação, fazendo uma avaliação aí comparada com o PIS e COFINS. Também, na minha opinião, em relação a outras propostas, e você ter uma tributação única era algo que sempre me preocupava, porque eu achava que, em nome da eficiência, você acabava abrindo um pouco mão da questão da justiça tributária, e, a meu ver, a CBS trouxe uma preocupação com isso, ao trazer ali uma lista de produtos com isenção. Então, claro, vai ter que ser discutido tudo isso, mas eu vejo um avanço e vejo como muito oportuna essa possibilidade de reforma tributária. Jonathan, antes da gente encerrar aqui, para eu deixar você estar cheio de atividades, tem alguma última coisa que você queira trazer a nós, algum comentário? Eu vou só tocar no aspecto que entendo eu que é relevante e não está sendo muito atentado, que estamos mudando a técnica de valoração da contribuição. No PIS/COFINS, a alíquota e o valor é por dentro, certo? A CBS é por fora, ou seja, o preço está apartado para conferir transparência, certo, ao cidadão, por fora. Essa simples mudança de técnica de apuração por dentro e por fora, certo, ensejou uma parte do aumento da alíquota. Por exemplo, o PIS e COFINS, a 9,25, é uma alíquota por dentro. Se essa mesma alíquota fosse por fora, certo? Ela seria equivalente a 10,2%. Ou seja, digamos que tenhamos, no exemplo de uma venda de 10 mil, para se ter R$ 925 como sendo as contribuições atuais, a alíquota por dentro é 9,25 e a mesma alíquota por fora é 10,2. Sim. Então, é um problema que há no ICMS também. Exatamente. Então, um dos fatores que resultou na projeção da alíquota de 12% foi a ampliação dos créditos, certo? A mudança do critério de por dentro e por fora, que fosse por dentro da mesma forma defasada já do cálculo por dentro do PIS da COFINS seria menor. Então, tivemos uma redução da base de cálculo, que agora é só receita bruta, certo? Uma ampliação dos créditos e uma revisão de vários tratamentos tributários específicos. Juntando todos esses elementos, a alíquota para manter a mesma carga tributária, isso é importante de ser ressaltado. A alíquota foi definida a partir de, considerando todas essas variáveis, essas alterações, diminuição da base de tributação, ampliação da base de creditamento, revisão de tratamentos tributários específicos para alguns setores da economia ou produtos. Então, e a mudança do cálculo por dentro e por fora resultou em 12%, de sorte que não se tenha aumento de carga tributária. E aí, para finalizar, é importante complementar que a própria lei já prevê um mecanismo de garantia para a sociedade de que não se terá aumento de carga tributária, ao estabelecer que, se houver aumento, ao cabo de um ano, a alíquota será revista.
Que interessante, muito bom. Porque realmente isso é importante se destacar, né? Porque eu não posso fazer essa análise isolada apenas da alíquota. Eu tenho que olhar os outros elementos que a lei também trouxe de novidade. Jonathan, muito obrigado mesmo aqui por você ter colocado esse tempinho aqui na sua agenda esta semana. É muito importante esse nosso evento, estamos falando para 50 mil contadores, 50 mil profissionais que atuam na área tributária e que vão ter que implementar isso, que vão fazer a parte operacional. E eles terem essas informações aqui de primeira mão é muito importante para a classe que vai ajudar a operacionalizar tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder expor a um público tão seleto, tão especial, as propostas que foram encaminhadas pelo Poder Executivo, né? Parabenizo aos organizadores deste congresso histórico, né? Cuja participação, como eu já pontuei no início, superior a de quase 5 mil municípios do nosso país, né? Então, desejo um ótimo proveito e sucesso a todos os participantes desse congresso, com tudo que aprendeu, tudo que compartilhou, tudo que vivenciou, das inúmeras palestras e temas que foram abordadas nesse congresso, na sua atuação profissional presente e futura. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso. Muito obrigado a todos que participaram de mais dessa live e vamos ter muitas novidades por aí ainda com o Pensar Contabilidade. Forte abraço a todos.